Oi, eu me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e analista junguiana. Atualmente estou terminando a especialização pelo Instituto Dédalus. E nessa caminhada de estudo, de pesquisa, de supervisão, de grupo de estudos, de aulas e muitas leituras da psicologia analítica, eu, há pouco tempo, adquiri o livro da Toni Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa, e foi um livro que me surpreendeu pela facilidade de integrar os conceitos da psicologia analítica. Já li o livro, fiz alguns fichamentos, ampliou bastante a minha compreensão da psicologia analítica e eu resolvi reler. E aí, nessa perspectiva de reler, eu gosto muito de estudar escutando os áudios, das aulas, reviso sempre as aulas, porque quando eu estou fazendo outra coisa que é mais manual, a minha concentração flui. E eu gosto muito de escutar também quando eu estou dirigindo, em qualquer espaço. Eu gosto de estar escutando, lendo, estudando, revendo conteúdos, ampliando, fazendo uma revisão mais crítica do que eu compreendi da minha prática clínica. E assim o conhecimento vai se formatando internamente. E aí, quando eu resolvi reler o livro, Fundamentos da Psicologia Complexa, eu tive uma ideia de fazer lendo e gravando em vídeo. Porque quando eu tiver em outro momento, eu não vou precisar estar com o livro em mãos, eu vou escutar. E eu pensei, por que não então compartilhado? Então surgiu essa ideia, esse projeto, vamos dizer assim. E eu comecei hoje, vou apresentar o livro, hoje é o primeiro dia, o primeiro vídeo, sobre o livro. Vou apresentar o livro, vou ler o que está na contracapa e todos os comentários sobre o livro, para em um segundo momento começar a leitura. Então vamos lá. Esse livro, Fundamentos da Psicologia Complexa, então foi lançado agora em 2025. E foi o primeiro livro de Toni Wolff publicado em português. Esta obra representa mais do que uma simples tradução de seus textos. É um ato de justiça para com uma mulher que, apesar de ter seu trabalho reconhecido em círculos especializados, jamais recebeu o destaque que merecia. Toni Wolff foi uma teórica brilhante, colaboradora fundamental de Jung, criadora de formulações originais, e ainda assim acabou relegada às sombras da história. A tradução do idioma alemão, realizada por Pedro Perússolo, aliada às notas críticas de Armando de Oliveira e Silva, ambos dedicados a estudiosos da psicologia complexa, fazem desta edição uma fonte consistente para os estudos junguianos. Inaugurando a coleção Aos que não envelheceram, este volume nos convida a repensar a história da psicologia analítica como uma rede plural de pensadores. Ainda que tardia, esta homenagem a Toni Wolff é mais do que necessária. Que ela não apenas repare uma dívida histórica, mas nos inspire a escutar as vozes silenciadas. Vivian Lerner. Então, quem é Toni Wolff? Ela nasceu em 1888 e faleceu em 1953. Foi uma destacada analista junguiana suíça, conhecida por sua colaboração fundamental com Carl Gustav Jung. Inicialmente paciente de Jung, Toni exerceu profunda influência na formação da psicologia complexa. Sua contribuição intelectual, embora por vezes ofuscada, permanece vital. Em seu trabalho seminal, Os Fundamentos Culturais da Psicologia Complexa, de 1935, aqui apresentado sob o título Fundamentos da Psicologia Complexa, que é esse livro que nós vamos ler, Toni Wolff explora o papel central da psicologia analítica na compreensão e transformação da cultura. A obra destaca como os complexos psicológicos, enquanto estruturas do inconsciente, influenciam profundamente a formação de valores culturais, mitos e normas sociais.
Ela argumenta que a psicologia analítica não apenas oferece insights terapêuticos, mas também fornece uma ferramenta crucial para a construção de uma cultura mais respeitosa à alteridade, ou seja, o reconhecimento e respeito das diferenças entre as pessoas. E continuando, fazendo a leitura que está no final do livro, Toni tornou-se uma analista preeminente, sendo considerada a mais renomada, depois de Jung, no mundo junguiano. Por 21 anos foi presidente do clube psicológico, tornou-se diretora de ensino, cuidava da estrutura organizacional do clube, selecionava os tópicos de aula e aprovava os palestrantes do sábado à noite. Nesse momento, um espanto. Toni havia tido toda uma biografia própria, inclusive intelectual e anterior ao encontro com Jung, porque isso nunca havia aparecido e havia sido o pilar fundamental no pensamento e movimento analíticos. Onde isso foi parar na história da psicologia analítica? Era preciso que tudo viesse à tona. É uma observação feita por Carmen Lívia Parisi, e ela também escreve pós-fácil. Nós vamos começar pelo pós-fácil para dar uma ideia da importância da Toni na psicologia analítica e também como estímulo para nós integrarmos esse conhecimento na nossa própria história, na nossa própria vida e reconhecer a Toni como uma intelectual que contribuiu muito com a psicologia analítica. Pós-fácil. Toni Wolff chegou em minha vida como um faro. Quem escreve é a Carmen Lívia Parisi. Mas, afinal, quem teria sido essa figura magnética e misteriosa, além de amante de Jung? A curiosidade persistia e voltava a me inquietar de tempos em tempos, até que resolvi segui-la. Logo de cara, o fascínio que o pouco que me chegava sobre ela exercia sobre mim, bem como a dificuldade de encontrar essas informações, me fizeram entender. O fato era que, na verdade, um chamado. Havia algo ali no que definitivamente valia a pena meter o nariz. Naquele momento eu ainda não tinha dimensão do que seria meu encontro com essa mulher. Ao nos darmos as mãos, Toni foi uma grande parceira, uma companheira imaginal, que a partir de sua vida e de sua obra modificou para sempre algumas concepções da minha própria vida. Através desse encontro e do diálogo que viemos travando por anos, aprofundei, em um primeiro momento, meu entendimento do que é ser mulher em um mundo patriarcal, em especial uma mulher dissidente. Descobri que, embora tenha sido educada como uma moça típica da elite suíça, Toni sempre havia tido uma queda por um estilo de vida não convencional para a época. Cursou até o 2º ano do primário, quando foi enviada para um colégio de meninas em Genebra, onde aprendeu francês, boas maneiras e etiqueta para se tornar esposa elegível para um bom partido. Depois foi para a Grã-Bretanha, aos 18, onde estudou inglês. Mas o que queria mesmo era ir para a universidade. Naquela época, apenas as famílias que não possuíam uma boa condição financeira enviavam suas filhas para a universidade. Adquiriu sozinha um conhecimento admirável e convenceu o pai a deixá-la frequentar os cursos na Universidade de Zurique sobre filosofia, literatura, teologia e história, desde que como ouvinte, extraoficialmente. Predicado esse que a acompanhou por toda uma vida em seus vários aspectos. Jung relatava ter sentido, já no primeiro encontro, a química diferente que tinha com Toni. Sentia que, com ela, podia finalmente dividir seus pensamentos mais íntimos e conversar em um nível profundo da psique. Quando ele caiu nas profundezas terríveis de suas turbulentas visões, recorreu a ela, a única que considerava poder ajudá-lo a navegar na escuridão das suas fantasias. Na troca intelectual, ela trazia suas próprias contribuições, indicando direções acadêmicas e conhecimento de perspectivas orientais trazidas das vivências do pai, que havia servido como cônsul no Japão.
Achava que a perspectiva oriental servia melhor para o ritmo da psique que a perspectiva ocidental materialista, por exemplo. A maioria de seus analisandos a descrevia como um analista excepcional e dizia sentir profundo senso de intimidade com ela. Toni tornou-se uma analista preeminente, sendo considerada a mais renomada, depois de Jung, no mundo junguiano. Por 21 anos foi presidente do clube psicológico. Tornou-se diretora de ensino, cuidava da estrutura organizacional do clube, selecionava os tópicos de aula e aprovava os palestrantes do sábado à noite. Nesse momento, um espanto. Toni havia tido toda uma biografia própria, inclusive intelectual, inclusive antes do encontro com Jung. Por que isso nunca havia aparecido? E havia sido pilar fundamental no pensamento e movimento analíticos. Onde isso foi parar na história da psicologia analítica? Era preciso que tudo viesse à tona. Se toma aqui o risco assumido e consciente de tornar esse relato um tanto pessoal, é porque os feminismos têm me ensinado que nossas biografias de mulher importam. Elas têm muito a dizer. Com esses estudos aprendi que o patriarcado capitalista usurpa a vida das mulheres, tornando-os um outro subalterno, um apêndice da vida que supostamente importa, a dos homens. A naturalização dessa concepção coloca em risco a pluralidade e a complexidade das nossas existências, reduzindo-as a uma função utilitária. Precisamos estar atentos para não repetirmos essas atrocidades na história da psicologia complexa, termo e noção que, inclusive, foram propostos pela própria Toni. Ao retirarmos de Toni sua própria biografia e a aprisionarmos no mundo interno de Jung, como uma continuação psicológica dele, reduzindo-a à sua ânima, todos perdemos. E em vários níveis. Explico. Em primeiro lugar, acredito que o apagamento da figura dela no desenrolar de todo o processo exploratório e conjunto com Jung, e que foi a base sensível e imanente que possibilitou toda a construção teórica subsequente, fez com que construíssemos uma ideia de individuação focada exclusivamente na parte individual e espiritual da vida. Essa concepção causa uma falsa dicotomia entre o mundo material e o mundo arquetípico, como se fossem coisas distintas e hierárquicas para o desenvolvimento da vida psicológica. Além disso, negligencia o papel do mundo extrovertido, do outro e dos grupos na individuação. A esse respeito, Maria Moser, a figura a quem primeiro Jung tenta tornar sua ânima, já dizia que a arte de viver ricamente com outros na dimensão humana deveria ser tão importante quanto avançar em relação ao self. Um outro ponto que me chamou a atenção ao tomar conhecimento da biografia de Toni foi notar o quanto nossos pressupostos teóricos podem estar contaminados pelas estruturas a que estamos submetidos e complexos culturais que nos atravessam. E o quanto pode ser arriscado e nefasto universalizarmos tais conceitos, despregando-os de sua história e contexto. Como homem de sua época e a partir de sua vivência com Emma e Toni, Jung costumava defender que há uma segunda mulher que o marido precisa, tanto quanto de sua esposa, com quem pode viver a personalidade número 2. Com Toni, Jung descobriu um amor que perfurou o centro do seu ser e tocou a esfera especial da sua personalidade número 2 e seu self criativo. Seu conflito entre o convencional e não convencional encontrou um lugar. Jung adotou duas vidas distintas no mundo externo, o que resolveu a tensão e cisão interna dele. Mas, ao atribuir às duas mulheres a incumbência de carregarem parte de sua psique, criou uma fissura na vida delas. Em 1927, ao falar da psicologia feminina, Jung postula o tipo mãe e o tipo ânima. Diz que no tipo ânima, a característica mais marcante é que o elemento maternal é inteiramente faltante. Ela seria uma companheira espiritual do homem, uma amiga íntima, um soror mística. Da mesma forma, um tipo mãe não poderia se tornar seu oposto, uma musa espiritual. Uma mulher ânima só poderia maternar filhos espirituais, tais como um trabalho inovador criado junto com o homem. Sua missão seria trazer criatividade à vida através dos relacionamentos, tornar concretos e reais os pensamentos de um homem,
ser a esposa no nível da alma, fazendo o homem renascer no sentido espiritual. Toni finalmente foi convencida por Jung dessa visão e passaram a promover, inclusive em suas clínicas, a ideia de que um homem deveria ter ambas, uma mulher mãe e uma mulher ânima em sua vida. Prescrição essa que causou problemas na vida de alguns de seus pacientes, além de amputar possibilidades existenciais dessas mulheres. Há um outro aspecto ainda que eu gostaria de trazer. Jung costumava dizer que um homem se beneficia enormemente de dividir seus pensamentos com uma mulher intelectualizada, pois ela fortaleceria a integridade de suas ideias. Via Toni como sua função pensamento. Quando a vida e produção intelectual de uma mulher é colocada a serviço de sofisticar a produção e as ideias de um homem, o quanto de sua autoria e criação lhes é roubada. E o quanto perdemos com isso. Compartilho da opinião que Toni foi quem melhor apresentou as ideias de Jung para o mundo, bem como quem melhor conseguiu articular e enquadrar seu brilhantismo intuitivo com o mundo dos conceitos. No entanto, ela fez mais que isso. Como pudermos ver neste livro, foi ela quem cunhou o nome e a proposta da psicologia complexa, aprofundando o entendimento metodológico dessa psicologia, bem como o background filosófico que a respaldava e justificava sua aplicação. Muito do que está no livro, Tipos Psicológicos, se deu pela insistência dela em clarificar uma ou outra coisa ou trazê-las no outro aspecto. Criou as funções sensação e intuição. Não apenas ajudou a descobrir os conceitos centrais, como a nomear os termos. A amplificação simbólica, importante técnica analítica, também foi desenvolvida quando procurava, junto com Jung, por dicas nos mitos antigos e textos religiosos. Jung não poderia ter feito sozinho o que fizeram juntos. No entanto, Jung não a referenciou intelectualmente em seus escritos por 16 anos. O que há são apenas 4 notas de rodapé com uma breve referência. A própria postura de Toni favoreceu esse seu apagamento. Durante a vida, ela se recusou a promover suas contribuições. No próprio movimento analítico, poucos anos após sua morte, a memória de Toni começou a ser apagada no clube psicológico e no instituto. Até mesmo seu retrato foi retirado da parede. Em Homens e seus Símbolos, está reproduzida a famosa foto dos participantes da Conferência de Weimar em 1911. Abaixo da imagem, os nomes estão relacionados: Jung, Emma, Freud, Otto Rank, etc. Toni não está nomeada. Há também um capítulo faltante no Memórias, Sonhos e Reflexões, onde Jung discutia a presença de Toni em sua vida e no movimento. Os povos bantus costumam dizer que o contrário da vida não é a morte, mas o desencanto e o esquecimento. A realização do projeto desse livro teve a grandeza e a generosidade de ir catando os fragmentos de memória de um corpo teórico de uma autora brilhante que estavam dispersos por aí. E, ao fazê-lo, restituiu à psicologia complexa as encantarias de um pensamento tão arrojado quanto almado, repleto de eros. Um verdadeiro sopro de vida autoral. Se antes, ao resgatar a biografia de Toni, pude dar vida a tantas outras mulheres que em mim e em tantas de nós insistem em surgir, ao ter o privilégio de acompanhar o resgate de tantos dos textos que compõem esses livros, pude testemunhar a reconstrução da autora, da criadora, da pensadora. Isso pelas mãos de 2 homens, Pedro Perússolo e Armando de Oliveira e Silva, que dispuseram de seu tempo, energia e conhecimento para fazer eco ao pensamento dessa mulher, na expectativa de que ele possa penetrar nas linhas e entrelinhas de nossa psicologia. Pude acompanhar de perto o entusiasmo que os tomava a cada novo texto traduzido, a cada confirmação da potência de um pensamento, que mesmo eventualmente datado, não envelheceu. Sinto que o contato com esse projeto e com essa mulher, de certa forma, tem a potência de renovar em nós, mulheres junguianas, o desejo de sermos protagonistas das nossas próprias vidas, da nossa obra, da psicologia que estamos sempre construindo. E sinto que ao reivindicarmos essa autoria e sermos acolhidas como criadoras, poderemos em muito colaborar com o reencantamento de uma psicologia que nasceu a partir de tantos encontros potentes e almados. Carmen Lívia Paris.
Então, com essa leitura inicial, que é do pós-fácil, nós vamos adentrar nessa aventura de conhecer a obra da Toni Wolff. Nos vemos, então, no próximo episódio. Até lá!